Olá, turma! Hoje iremos apresentar o assunto de estatística, onde eu, o professor Samuel e o professor Felipe iremos ministrar essa aula junto com vocês. Bem, pessoal, a estatística? A estatística, pessoal, é a parte da matemática que estuda métodos para a coleta, a organização e a análise de dados de diferentes áreas, sempre visando a melhor decisão. E quando é que utilizamos a estatística? Bem, pessoal, a estatística é utilizada para determinar um conjunto de elementos, que pode ser pessoas, resultados, objetos e entre outros. A estatística, ela se organiza no seguinte: em planejamento, coleta de dados, organizações de dados, análise de dados, interpretação de resultados e conclusões preliminares, onde isso irá nos proporcionar conhecimento a partir de dados, onde a gente pode utilizar esses dados para diversas áreas do conhecimento, onde isso vai nos possibilitar mostrar alguns resultados para que possamos assim tomar a melhor decisão. População amostra. Bem, conceito de população. O conceito de população é o seguinte: é um conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresenta algumas características em comum. A amostra, pessoal, é o seguinte: é o subconjunto, é a parte da população e que apresenta as mesmas características. Um exemplo é em tempos de eleições, pois os candidatos eles querem saber as suas intenções de votos, então eles pedem para fazer pesquisa. Mas em determinadas cidades existem muitos indivíduos e não tem como fazer uma pesquisa ampla onde pega todos os indivíduos, então eles fazem a amostra. Com isso eles têm uma dimensão de suas intenções de voto. Variáveis. As variáveis são características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população, onde elas se dividem em quantitativas e qualitativas, onde as principais características das quantitativas é que elas têm como representatividade as escalas numéricas, e as quantitativas, a característica principal dela é que elas não usam valores numéricos, onde elas se dividem em contínua e discreta, nominal e ordinal, onde a principal característica das contínuas, elas representam os resultados em medidas, por exemplo, a massa de um indivíduo, ou então o tempo gasto em uma determinada atividade em horas, entre outras. E tem também as discretas, que tem como principal característica que na maioria das vezes são representadas por números inteiros, e tem as nominais, que na maioria das vezes não requer ordenação, como por exemplo a região onde você mora, o emprego onde você trabalha. E existe também as ordinal, onde como a principal característica dela que ela vai possuir uma ordenação, por exemplo, o grau de escolaridade de um determinado indivíduo, ou até mesmo o estágio de crescimento de uma planta. A organização dos dados, pessoal, na maioria das vezes é feita através de tabelas ou gráficos. Agora, pessoal, iremos estudar algumas medidas em estatística. A primeira dela é a média aritmética simples, onde ela consiste basicamente em pegar todos os dados e dividir pela sua quantidade. Por exemplo, aqui, pegou todas as notas e dividiu por 4, que é a quantidade de bimestre. Assim, somou todos e deu 26, dividido por 4, que é igual a 6,5, que é a nossa média aritmética. Média aritmética ponderada. Agora, pessoal, iremos utilizar aqui um exemplo. Por exemplo, na disciplina de matemática, Marcos foi avaliado em diferentes maneiras. Um trabalho individual com peso 1, 2 provas mensais, cada um com peso 2, e uma prova final com peso 4. Marcos obteve nota 7,7 no trabalho, 4,8 e 8,4 nas provas mensais e 6,1 na avaliação final. Qual foi a média de notas obtidas por Marcos? Bem, pessoal, observemos que pegamos todas as notas e multiplicamos pelo seu peso,
que no caso aqui temos o 7,7, que é multiplicado por 1, o 4,8 multiplicado por 2, o 8,4, que é multiplicado por 2, e o 6,1 multiplicado por 4. Todas elas são divididas por seus pesos, que no caso aqui é 1, 2, 2 e 4. Assim, fazendo os cálculos, obtemos o número 58, que é dividido por 9, que é a soma de todos os pesos. Que a partir daí a gente vai descobrir 6,5, que é a nossa média aritmética ponderada. A nossa moda, pessoal, no caso aqui, observando esse quadro aqui, observamos que tem vários números repetidos. A moda consiste em seguinte: é a quantidade de vezes que um determinado número se repete. Por exemplo, aqui nesse quadro, observamos que o número 6 se repete 5 vezes. E com isso, se define-se a nossa moda. Mediana. Bem, pessoal, a mediana consiste no seguinte: em uma determinada sequência de números, por exemplo aqui, observamos o elemento central. Observamos também que a quantidade de elementos influencia, pois se for um número ímpar, a mediana será apenas o número central, que no caso aqui será o número 7 desses 5 elementos. Então a nossa mediana será 7. Agora, a mediana, por exemplo, de números pares. Por exemplo aqui, temos 8 elementos. Então vamos pegar os dois elementos centrais, que no caso são esses dois 15. Aqui agora iremos tirar a média desses dois. No caso, vamos somar 15 e 15 e dividir por 2, que fazendo os cálculos vai ser 30 dividido por 2, que será igual a 15. Então 15 é a nossa mediana. Bem, pessoal, agora iremos apresentar um jogo para vocês, para melhor fixar esses assuntos. Olá, turma. Eu sou o professor Felipe Soares e irei dar continuidade ao nosso conteúdo com o jogo da estatística. Bem, temos aqui essa folha A4 como nosso tabuleiro. Temos aqui um dado e temos duas pecinhas, que essas duas peças a gente irá mover durante o jogo. Temos aqui as perguntas e o Saiba Mais. E vamos aqui, pessoal, às regras do jogo. Bem, a nossa orientação é de que a turma divide-se em grupo de 2 a 8 integrantes. No início do jogo, os grupos devem colocar suas peças na casa partida, ou seja, as peças devem estar nessa casa de amarelo aqui partida, onde se iniciará o jogo. Em seguida, joga-se o dado para verificar qual grupo iniciará o jogo. O grupo que obter o maior número inicia a partida. O grupo que tirou o maior número do dado joga-o novamente e posiciona sua peça na casa correspondente ao valor do dado. Se a peça que representa o grupo cair na casa das perguntas, um dos componentes do grupo terá que tirar uma pergunta do monte denominado pergunta e ler para todos os participantes do jogo. Em seguida, os dois grupos responderão a pergunta em folha em branco disponibilizada. No caso, essa folha aqui que vocês estão vendo, que ela está totalmente em branco. Caso o grupo acertar a pergunta, deverá andar no tabuleiro a quantidade de casas correspondentes à ficha da pergunta que foi retirada. Caso o grupo erre a pergunta, não andará e nem recuará nenhuma casa. Mas o grupo que não estiver participando da rodada terá o direito de responder a questão, podendo andar o total de casas correspondente à questão, caso acerte. Se os dois grupos errem, o responsável pela condução do jogo irá interferir, aproveitando o momento para sanar dúvidas quanto à dificuldade apresentada. Caso a peça que identifica o grupo cair na casa Saiba Mais, deverá ler a curiosidade em voz alta para todos os participantes e mover a peça no tabuleiro a quantidade de casas que a ficha determina. Caso a peça representa o grupo cair na casa Avance Casas, a peça deverá ser movida ao tanto de casas correspondentes e na casa Retorne deverá fazer o mesmo. Ganha a partida o grupo que completar uma volta completa no tabuleiro. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, de como irá acontecer o jogo. Como eu falei lá, o grupo que vai iniciar é o grupo que tiver que jogar o dado e tiver o maior número. Ou seja, vou jogar aqui o dado. Peguei o 3. No caso, o grupo 1 tem 3
ele levou o número 3 do dado. Eu vou jogar novamente. Pronto. Peguei no dado 6. Então, o grupo 2 irá iniciar a partida. Aí, aqui temos 6. O grupo 2 pegou o maior número e irá jogar a quantidade de números que está no dado no tabuleiro. Aí vamos aqui. Aí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A peça vermelha parou na casa 6, onde fala saiba mais. E nesse caso, iremos ler o que está escrito aqui. Vejamos aqui. A soma de todos os dados dividida pela quantidade de dado é chamada de média aritmética simples. Aí o que vai acontecer agora? Esse saiba mais, ele fica como se fosse neutro. O mais equivalente para nosso jogo aqui vai ser as perguntas. Vamos partir agora para o grupo 1, que pegou no dado 3 números. 3 círculozinhos do dado aqui. E no caso ele vai andar 3 casas. Para onde? No saiba mais. E iremos ler novamente outro assunto que está relacionado ao nosso conteúdo. Temos aqui: a mediana é o termo central da série, organizada em ordem crescente ou decrescente. Aí como vai acontecer agora? Vai jogar o dado novamente, o grupo que parou. Fez casa 2. Aí o casa 2 é o que? É o grupo 1, que parou no branco. Aí vai o que? 2 casas. Aí aqui fala o que? Avance uma casa. Ele parou onde? Não saiba mais. Vamos ler aqui, pessoal, este saiba mais. A moda de uma série de dados é determinada pelo valor que apresenta maior frequência. E vamos aqui, pessoal, continuar o jogo. Nosso dado caiu na numeração 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E teremos então, pessoal, nossa primeira pergunta. Vamos ler aqui. Qual a mediana de 2, 4, 5, 8, 10 e 12? E assim, pessoal, se o grupo que está na rodada acertar, continuará o jogo. Se por acaso errar, dará a vez para o próximo grupo. E se os dois grupos não conseguirem acertar essa pergunta, a resposta dessa pergunta, o professor irá intervir no jogo, irá parar e irá explicar a pergunta e irá explicar também como se formula a resposta. Bem, pessoal, uma de nossas formas de avaliar será o recolhimento dessas folhas que a gente entregou para os alunos no início do jogo. Ou seja, essas folhas é onde eles irão escrever todos os cálculos feitos durante o jogo. E através do recolhimento dessas folhas aqui, para a nossa avaliação, iremos analisar as dificuldades e os acertos em relação ao assunto de estatística. E assim, pessoal, a gente finaliza nosso vídeo e muito obrigado. Aqui são as nossas referências e muito obrigado.